2 Crônicas, capítulo 36. Então o povo escolheu Joacas, o filho de Josias, e colocou ele como rei em seu lugar. Joacas tinha 23 anos quando se tornou o rei de Judá, e ele governou 3 meses em Jerusalém. Joacas foi tirado do trono pelo rei Neco do Egito, o qual também obrigou o povo de Judá a pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Neco colocou Eliaquim, o irmão de Joacas, como rei de Judá, e mudou o nome dele para Jeoaque. E Joacas foi levado por Neco para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá, e governou durante 11 anos em Jerusalém. E ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus. Então Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu o país, prendeu Jeoaquim e o mandou preso com correntes para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns objetos do templo para a Babilônia e os colocou em seu palácio. O resto da história de Jeoaquim, as coisas nojentas que fez e as acusações que foram feitas contra ele, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. E o seu filho Joaquim ficou em seu lugar como rei. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. E na primavera daquele ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos valiosos que tinham no templo. E então Nabucodonosor colocou Zedequias, o tio de Joaquim, como rei de Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, o qual havia obrigado ele a jurar pelo nome de Deus, o Senhor, que seria sempre o seu aliado. Mas ele foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo todo estava pecando cada vez mais, seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos, e com tudo isso profanaram o templo que o Senhor Deus havia escolhido como lugar santo onde ele deveria ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo, a sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus, rejeitando as suas mensagens e zombando deles. E finalmente Deus, o Senhor, ficou tão irado com o seu povo que não houve mais remédio. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos mais novos, nem das moças, nem dos adultos e nem dos velhinhos. E Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo, os grandes, os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os seus soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor.
E os moradores de Jerusalém que não foram mortos, eles foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e de seus descendentes, até que o rei da Pérsia começou a dominar tudo. E assim se cumpriu o que o Senhor Deus havia dito, através do profeta Jeremias, que o país iria ficar em ruínas por 70 anos. E durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. No primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus havia dito por meio do profeta Jeremias, pois o Senhor Deus tocou no coração de Ciro. Então ele ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino e por escrito e por meio de leitura em público o seguinte decreto: Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Então eu ordeno a todos: vocês que são o seu povo, vão para Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês.